Bem-vindo, encontre uma posição confortável. Respire fundo e permita que sua mente comece a vagar. Hoje, nós vamos viajar juntos, lenta e tranquilamente, para um mundo distante. A antiga Grécia, berço da civilização ocidental, um lugar de montanhas majestosas, cidades-estado vibrantes e praças públicas repletas de debates filosóficos. Neste vídeo, você irá se imaginar como um cidadão comum ateniense, caminhando pelas ruas de mármore, participando de assembleias democráticas, observando os Jogos Olímpicos e, pouco a pouco, mergulhando na vida e nos mistérios dessa civilização fascinante e influente. Ao longo das próximas horas, exploraremos 4 partes dessa jornada. Primeiro, caminharemos lado a lado com você, vivendo um dia comum na pele de um cidadão ateniense. Em seguida, ouviremos a história de Péricles, o estadista que transformou Atenas na joia cultural do mundo antigo. Depois, mergulharemos nas ruínas da Acrópole, onde colunas imponentes guardam segredos de milênios. E por fim, participaremos dos simpósios intelectuais, contrastando sua vida cotidiana com as discussões profundas dos filósofos e pensadores. Relaxe, ouça o som da sua respiração e imagine o mármore frio sob os pés, a brisa suave do mar Egeu e o murmúrio distante de vozes debatendo na ágora. Feche os olhos por um momento e deixe-se transportar para as ruas de Atenas, no século V a.C. O sol da manhã começa a aquecer as pedras da cidade, e você desperta em sua modesta casa de adobe. O aroma de pão fresco e azeite de oliva preenche o ar, enquanto você se prepara para mais um dia na polis. Fora do casa, você é imediatamente envolvido pela agitação das ruas estreitas. Artesãos abrem suas oficinas, comerciantes organizam suas bancas no mercado, e escravos carregam ânforas de água das fontes públicas. O burburinho da cidade cresce à medida que o dia avança. Seu primeiro destino é a Ágora, o coração pulsante da vida pública ateniense. Aqui, cidadãos de todas as classes se reúnem para discutir política, negociar ou simplesmente trocar as últimas notícias. Você passa por grupos animados debatendo a última proposta de lei, enquanto outros se aglomeram em torno de um sofista que oferece suas ideias por algumas moedas. À medida que o sol sobe no céu, você se dirige ao Pritaneu, onde uma importante assembleia está prestes a começar. Como cidadão, é seu direito e dever participar das decisões da cidade. Hoje, a pauta inclui uma proposta para expandir a frota naval de Atenas. O debate é acalorado, com oradores habilidosos defendendo ambos os lados da questão. Após horas de discussão e votação, você deixa a assembleia com a sensação de ter contribuído para o futuro de sua cidade. O resto da tarde é dedicado aos seus afazeres pessoais, talvez uma visita ao ginásio para exercícios e conversas com amigos, ou um passeio pelos pórticos decorados com estátuas e pinturas dos grandes mestres. À noite você se junta a um grupo de amigos para um simpósio. Em um ambiente descontraído, regado a vinho diluído em água, as conversas fluem livremente. Tópicos como filosofia, política e arte são discutidos com paixão, enquanto músicos e dançarinos proporcionam entretenimento. Agora vamos dar um salto no tempo e conhecer a história de Péricles, o homem que moldou a Era de Ouro de Atenas. Nascido em uma família nobre por volta de 495 a.C., Péricles ascendeu ao poder através de sua habilidade oratória e visão política. Sob sua liderança, Atenas floresceu como nunca antes. Ele fortaleceu a democracia, expandindo a participação dos cidadãos comuns no governo. Investiu pesadamente em obras públicas, transformando a cidade em um espetáculo de mármore e ouro. O Partenon, símbolo máximo da grandeza ateniense, foi erguido durante seu governo. Péricles não apenas embelezou a cidade, mas também a transformou em um centro intelectual sem precedentes. Filósofos, artistas e cientistas de todo o mundo grego eram atraídos para Atenas, criando um ambiente de efervescência cultural que influenciaria o pensamento ocidental pelos milênios seguintes. Sua visão de Atenas como líder do mundo grego, entretanto, também levou a conflitos. A Guerra do Peloponeso, que ele não viveu para ver o fim, marcaria o declínio do poder ateniense. Mas seu legado à democracia, à filosofia, à arte permaneceria como um farol para as gerações futuras. Deixemos agora o tumulto da cidade e subamos a colina sagrada da Acrópole. Aqui, entre as ruínas majestosas, podemos sentir o peso da história
e o gênio dos antigos gregos. O Partenon se ergue diante de nós, suas colunas dóricas ainda desafiando o tempo. Imagine-o em seu esplendor original, o mármore branco brilhando ao sol, as estátuas policromadas contando histórias dos deuses, o colossal Atena Partenos de ouro e marfim, guardando o interior do templo. Ao lado, o Erechtheion com suas famosas cariátides, colunas em forma de mulheres que parecem sustentar o teto com graça eterna. Cada pedra, cada fragmento de escultura conta uma história de devoção, habilidade artística e ambição humana. Descendo em Costa Sul, encontramos o Teatro de Dionísio, berço da tragédia e da comédia gregas. Aqui, as obras de Ésquilo, Sófocles e Eurípides foram apresentadas pela primeira vez, explorando as profundezas da condição humana diante de milhares de espectadores. As ruínas silenciosas guardam ecos de debates filosóficos, cerimônias religiosas e decisões políticas que moldaram não apenas Atenas, mas toda a civilização ocidental. Cada pedra é um testemunho da grandeza que foi e da inspiração que continua a ser. Por fim, retornemos à cidade para experimentar um dos aspectos mais fascinantes da vida intelectual ateniense, o simpósio. Mais do que simples banquetes, esses encontros eram o palco para algumas das discussões mais profundas e influentes do mundo antigo. Imagine-se reclinado em um divã, rodeado por outros convidados, enquanto escravos servem vinho em taças finamente decoradas. O anfitrião propõe um tema para a noite, talvez a natureza do amor, a essência da justiça, ou o melhor sistema de governo. À medida que a noite avança, as línguas se soltam e as ideias fluem livremente. Você pode ouvir Sócrates desafiando as noções preconcebidas de seus interlocutores com suas perguntas incisivas. Platão, seu jovem discípulo, absorve cada palavra, já formulando os diálogos que se tornarão a base da filosofia ocidental. Poetas recitam versos que capturam a essência da experiência humana. Cientistas debatem suas últimas teorias sobre a natureza do universo. Políticos discutem estratégias para fortalecer a democracia ateniense. O contraste entre essa efervescência intelectual e sua vida cotidiana como cidadão comum é marcante. Ainda assim, é essa mistura única de participação cívica e busca pelo conhecimento que faz de Atenas um lugar tão especial. À medida que a noite chega ao fim, e você se prepara para retornar à sua casa, leve consigo as lições aprendidas nesta jornada pela antiga Atenas. A busca pelo conhecimento, a participação ativa na vida cívica, a apreciação da beleza e da arte, estes são os legados que os atenienses nos deixaram e que continuam a ressoar em nosso mundo moderno. Abra lentamente os olhos e retorne ao presente, carregando consigo a sabedoria e a inspiração da antiga Grécia. Que as lições de Atenas continuem a iluminar nosso caminho, assim como iluminaram o mundo por milênios. Imagine-se acordando antes do sol nascer, em uma tenda simples montada à beira de uma estrada antiga na Pérsia. A noite ainda segura o frescor que logo será engolido pelo calor implacável do deserto. O céu é de um azul profundo, salpicado pelas últimas estrelas que resistem ao amanhecer. Você sente o peso da jornada anterior em seus músculos doloridos e sabe que outro dia longo e desafiador o aguarda. Você é um mercador persa e seu sustento depende inteiramente das mercadorias que carrega consigo. Tecidos finos de seda, pequenas caixas de especiarias exóticas, potes de cerâmica vindos de terras distantes, cada peça em sua coleção representa dias de negociações intensas, cálculos meticulosos e riscos calculados. Enquanto desmonta a tenda com mãos calejadas e ajeita os pacotes no lombo de um camelo inquieto, o cheiro seco da poeira do deserto se mistura ao odor forte do animal, criando uma fragrância única que se tornou familiar ao longo dos anos. A estrada à sua frente se estende infinitamente, serpenteando entre dunas douradas. Durante horas intermináveis você caminha sob um sol inclemente que parece querer derreter até mesmo as pedras. O deserto, em sua vastidão imponente, parece não ter fim. Apenas dunas que ondulam suavemente até se fundirem com o horizonte distante. Seus lábios começam a ressecar, e cada gole de água precisa ser racionado com extremo cuidado, pois o próximo oásis pode estar a dias de distância. Enquanto caminha, você não consegue evitar pensar nas histórias sombrias de viajantes que ficaram pelo caminho, vítimas de ladrões impiedosos, ou simplesmente perdidos na imensidão traiçoeira do deserto.
Ainda assim, em meio às dificuldades, há uma estranha e indescritível beleza nessa jornada. O som constante e ritmado dos sinos presos aos camelos, o rangido das cordas que amarram a carga, o murmúrio das vozes de outros mercadores viajando com você, tudo isso cria uma sinfonia única do deserto. O ritmo lento e constante da caravana é quase hipnótico, e por um instante, você se perde no movimento repetitivo. Um pé, depois o outro, avançando incansavelmente rumo ao seu destino. Ao meio-dia, quando o calor atinge seu ápice, vocês finalmente chegam a uma pequena caravana serai, um abrigo de pedra simples, que surge como um milagre no meio do nada. Ali você encontra outros comerciantes, rostos marcados pelo sol e pela experiência. Uns trazem histórias aterrorizantes de tempestades de areia, que engolem caravanas inteiras. Outros falam animadamente sobre novos mercados surgindo no norte, promessas de riquezas para aqueles corajosos, o suficiente para enfrentar a jornada. Você ouve em silêncio, absorvendo cada palavra, enquanto saboreia o aroma reconfortante de pão recém-assado e de chá quente, servido generosamente para os viajantes exaustos. À tarde, revigorado pelo breve descanso, a viagem continua. O calor diminui lentamente, dando lugar a uma brisa suave, que traz alívio aos viajantes. Após mais algumas horas de caminhada, você finalmente avista os muros de uma cidade no horizonte. Seu coração acelera com a perspectiva de negócios e a promessa de uma noite de descanso adequado. Ao cruzar os portões da cidade, você é imediatamente envolvido pela efervescência da vida urbana. Bazar após bazar se estende diante de seus olhos, um labirinto de cores, aromas e sons. Vozes ecoam em línguas que você mal entende, criando uma cacofonia fascinante. Aromas intensos de frutas secas, carne assada e perfumes de flores exóticas enchem o ar, despertando seus sentidos. Homens de túnicas coloridas discutem preços acaloradamente, gesticulando amplamente. Cada negociação, uma dança cuidadosamente coreografada. Você mergulha nesse mundo de comércio, negociando por horas a fio. Vende seus preciosos tecidos a bom preço, satisfeito por ver o fruto de sua jornada se transformar em moedas tilintantes. Com o lucro obtido, compra especiarias raras para levar de volta, sabendo que renderão um bom retorno em sua terra natal. Cada transação é um jogo delicado de paciência e persuasão, onde palavras são escolhidas com cuidado e expressões faciais são estudadas minuciosamente. Quando a noite finalmente cai sobre a cidade, tudo muda. Lanternas de óleo são acesas, iluminando as ruas estreitas com um brilho dourado e projetando sombras alongadas nas paredes de adobe. O burburinho do comércio dá lugar a uma atmosfera mais serena, pontuada pelo som distante de flautas e conversas abafadas. Exausto, mas satisfeito com os negócios do dia, você encontra um canto tranquilo numa estalagem modesta. Deitado sobre um tapete áspero, você reflete sobre a vida que escolheu. A rotina de um mercador persa é dura e implacável. O risco é uma constante companheira de viagem. Os ganhos são sempre incertos, e o conforto é um luxo raro. Cada dia traz novos desafios, tempestades de areia que podem engolir uma caravana inteira, bandidos que espreitam nas sombras do deserto, negociações tensas que podem resultar em fortuna ou ruína. Mas para tu essa é a vida que conhece e de certa forma ama. É um ciclo interminável de jornadas extenuantes, negociações meticulosas e noites solitárias, sob os vastos céus estrelados da Pérsia. Cada viagem é uma oportunidade de ver novos horizontes, de provar sabores exóticos, de ouvir histórias de terras distantes. É uma vida que conecta mundos, que tece uma teia invisível de comércio e cultura através de vastas distâncias. Enquanto o sono começa a envolvê-lo, seus pensamentos já se voltam para o dia seguinte. Outra estrada poeirenta o aguarda, outro bazar cheio de possibilidades. Outro trecho da rota interminável que tem sido seu lar por tantos anos. Você sabe que enfrentará novamente o calor escaldante, a sede implacável, o cansaço que parece se acumular em seus ossos. Mas também sabe que verá o nascer do sol pintar o deserto de cores inimagináveis, que sentirá a emoção de fechar um negócio lucrativo, que experimentará a camaradagem única que se forma entre viajantes unidos pela adversidade. É uma vida de extremos, onde cada dificuldade é compensada por momentos de beleza e realização que poucos têm o privilégio de experimentar. Com esses pensamentos, tu adormece,
embalado pelo murmúrio distante da cidade. Amanhã será outro dia na vida de um mercador persa, uma vida de desafios constantes, mas também de liberdade e descobertas. Uma vida que, apesar de todas as dificuldades, você não trocaria por nenhuma outra. E assim, enquanto as estrelas brilham sobre a cidade adormecida, você descansa, sabendo que com o primeiro raio de sol, estará novamente na estrada, carregando não apenas mercadorias, mas também sonhos, histórias e a promessa de novos horizontes. Pois é isso que significa ser um mercador na antiga Pérsia. Ser um viajante eterno, um negociador astuto, um guardião de tradições e um construtor de pontes entre culturas distantes. Agora que você se acomodou na rotina silenciosa de um mercador persa, vamos mudar o foco. Imagine-se observando, de longe, as imponentes muralhas de Persépolis, sentindo o peso da história que elas carregam. É aqui que entra a figura de Dario, o homem que moldou a Pérsia como um império organizado, vasto e duradouro. Feche os olhos e visualize. Dario não nasceu para ser rei. Ele era um nobre, de alta patente, um oficial militar, que de maneira estratégica ascendeu ao poder após a morte de Cambises. Muitos questionaram sua legitimidade, mas Dario sabia usar algo além da espada: planejamento e ordem. O ar parece denso com o peso da história, enquanto você contempla a ascensão deste homem extraordinário. Dario, um nome que ecoaria através dos séculos, não era destinado ao trono por nascimento. No entanto, seu caminho para o poder foi pavimentado com astúcia e determinação. Imagine a tensão palpável nos corredores do palácio, os olhares desconfiados e os sussurros inquietos, que devem ter acompanhado sua ascensão. Mas Dario, com sua presença imponente e mente afiada, silenciou os críticos, não com violência, mas com uma visão clara para o futuro da Pérsia. Imagine-se caminhando por seus corredores administrativos. Eles chamam sua atenção pelo silêncio meticuloso, interrompido apenas pelo som de escribas, pressionando suas estiletes sobre tábuas de argila. Dario estabeleceu sistemas que pareciam modernos: impostos regulares, moedas padronizadas, estradas bem conservadas, correios eficientes que levavam mensagens por todo o império. O som suave das sandálias no chão de pedra polida ecoa levemente enquanto você avança pelos corredores do poder. O ar está impregnado com um cheiro de pergaminho e tinta, uma fragrância que fala de ordem e progresso. Observe os escribas, curvados sobre suas mesas, registrando meticulosamente cada detalhe da vasta máquina administrativa que Dario construiu. Seus dedos hábeis pressionam as estiletes contra a argila macia, criando registros que sobreviverão por milênios. A cada passo, você percebe como o controle dele se espalhava não apenas pela força, mas pela organização. Era como se o império respirasse num ritmo que ele mesmo impôs, regular, previsível, sólido. As paredes ao seu redor parecem vibrar com a energia de um império em pleno funcionamento, cada engrenagem girando em perfeita sincronia. Visualize Dario em sua sala de audiências. Ele veste uma túnica ricamente bordada, mas não ostenta exageros. Sua expressão é calma, quase serena. Ao seu redor, generais e administradores aguardam ordens. Ele fala pouco, mas com clareza. Sua voz não se ergue. Ela simplesmente não precisa. A luz do sol penetra pelas janelas altas, banhando a sala em um brilho dourado. Dario está sentado em seu trono, uma figura de autoridade tranquila. Seus olhos profundos e penetrantes parecem ver além das paredes do palácio, contemplando o vasto império que ele governa. Observe como seus conselheiros se inclinam ligeiramente para a frente, ansiosos para captar cada palavra que ele pronuncia. O silêncio na sala é quase tangível, quebrado apenas pelo ocasional farfalhar de túnicas ou o tilintar suave de joias. Durante seu reinado, cidades floresceram. Mercadores como você encontravam estradas seguras para viajar, mesmo cruzando desertos ou regiões montanhosas. Mas tudo isso tinha um preço: o peso constante da lei e do tributo imperial. Se você vivesse sob Dario, sentiria sempre a presença do império distante, mas inescapável. Imagine-se agora como um desses mercadores, sua caravana serpenteando por uma estrada bem pavimentada que corta o deserto. O sol escaldante bate em suas costas, mas há uma sensação de segurança que era desconhecida antes do reinado de Dario. As cidades ao longo do caminho pulsam com vida e comércio, suas muralhas brilhando ao longe como faróis de civilização. Mas à medida que você se aproxima dos portões da cidade,
Nota os olhares atentos dos guardas imperiais. Seus uniformes impecáveis e postura rígida são um lembrete constante do poder que rege estas terras. Ao pagar os impostos devidos, você sente o peso do império em cada moeda que deixa suas mãos. É o preço da ordem da prosperidade, um tributo ao homem que tornou tudo isso possível. À noite, nas crônicas, escrevem sobre sua grandiosidade, o homem que construiu palácios que ainda hoje impressionam, que erguia colunas tão altas que pareciam tocar o céu. Mas, por trás da majestade, havia também um fardo. Governar um território tão vasto exigia constante vigilância, e Dario passou boa parte da vida suprimindo rebeliões e reafirmando seu domínio. Sob a luz trêmula das lamparinas, os escribas trabalham incansavelmente, suas penas arranhando o pergaminho enquanto registram os feitos do grande rei. As palavras fluem, pintando imagens de palácios magníficos e monumentos que desafiam a imaginação. Você quase pode sentir o cheiro da tinta fresca e ouvir o sussurro das páginas sendo viradas. Mas nas entrelinhas dessas histórias gloriosas, há um eco de algo mais sombrio. Imagine Dario, em seus momentos de solidão, o peso da coroa pesando em sua cabeça. Seus olhos cansados examinam mapas de terras distantes, marcando os pontos onde a chama da rebelião ameaça se acender. O som distante de espadas sendo afiadas e armaduras sendo polidas é um lembrete constante do preço da paz. Imagine-se ouvindo o som distante de tambores e trombetas enquanto soldados marcham em fileiras. A disciplina é quase hipnótica. Eles avançam em silêncio contido, apenas o bater ritmado dos pés no chão. O ar vibra com a cadência dos passos, um ritmo que ecoa o próprio pulsar do império. Fileiras intermináveis de soldados passam diante de seus olhos, suas armaduras reluzindo sob o sol. Cada rosto é uma máscara de determinação, cada movimento perfeitamente sincronizado com o de seus companheiros. É uma demonstração de poder que faz seu coração acelerar, uma lembrança vívida da força que mantém unido este vasto território. À medida que as tropas desaparecem no horizonte, você se pergunta quantas batalhas esses homens já enfrentaram, quantas mais enfrentarão para manter a visão de Dario viva. O silêncio que se segue é quase ensurdecedor, carregado com o peso das vidas dedicadas à glória do império. E ainda assim, mesmo para um homem tão poderoso, a história seguiu implacável. Dario envelheceu. Seu reinado longo e sólido terminou com a tranquilidade própria de quem sabia ter deixado sua marca. Ele morreu em sua cama não em batalha, não por intrigas, mas de forma simples, quase doméstica, como um velho que já havia cumprido seu papel. Visualize os últimos dias de Dario. O palácio, antes vibrante com a energia de um império em expansão, agora parece mais silencioso. Os passos do grande rei, outrora firmes e decididos, tornaram-se mais lentos, mais pesados, mas seus olhos ainda brilham com a mesma intensidade, refletindo a sabedoria acumulada ao longo de décadas de governo. As notícias de sua morte se espalham como ondas em um lago tranquilo. Não há tumulto, não há caos. É como se o próprio império contivesse a respiração, prestando uma última homenagem silenciosa ao homem que o moldou. As bandeiras se inclinam suavemente ao vento. As tochas nos templos queimam um pouco mais baixo. E por um momento, todo o vasto território parece unido em luto respeitoso. Enquanto você reflete sobre ele, há uma sensação estranha, de distância e intimidade ao mesmo tempo. No silêncio de uma sala iluminada por lamparinas de óleo, você imagina Dario, olhando pela janela, observando seu império adormecer. Um homem que governou milhões, mas que ao fim não passava de alguém aguardando o descanso inevitável. A luz suave das lamparinas dança nas paredes, criando sombras que parecem contar histórias de glórias passadas. Você se vê transportado para aquele momento final, como se estivesse lá, invisível, observando o grande rei em seus últimos instantes de contemplação. O ar está pesado com o aroma de incenso e o sussurro distante de orações. Dario está de pé junto à janela, sua silhueta recortada contra o céu noturno estrelado. Suas mãos, que uma vez empunharam o cetro do poder com tanta firmeza, agora repousam suavemente no parapeito. Há uma paz em sua postura, uma aceitação serena do ciclo da vida e do poder. Enquanto o império adormece lá fora, você quase pode ouvir os pensamentos do rei, refletindo sobre tudo o que construiu, sobre as vidas que moldou, sobre o legado que deixará.
É um momento de profunda humanidade, onde o mito do governante todo-poderoso se dissolve, revelando apenas um homem. Um homem que sonhou grande, que lutou arduamente, que construiu um império, mas que agora enfrenta o mesmo destino que todos nós. Há uma beleza agridoce nesta cena, uma lição sobre a natureza efêmera do poder e a permanência das obras que deixamos para trás. E agora, suavemente, vamos seguir adiante. Das figuras dos reis às ruínas silenciosas que sobreviveram ao tempo. O eco dos passos de Dario ainda ressoa através dos séculos, nas pedras dos palácios que ele ergueu, nas leis que ele estabeleceu, na memória de um império que por um tempo pareceu abranger o mundo conhecido. Enquanto a história avança, deixando para trás a era de Dario, você sente uma mudança no ar. É como se as próprias paredes sussurrassem segredos de eras passadas, convidando-o a explorar os mistérios que ainda jazem ocultos nas areias do tempo. O legado de Dario, embora poderoso, é apenas um capítulo na grande narrativa da Pérsia. Agora, com os olhos da mente, você se prepara para mergulhar mais fundo nos segredos que as ruínas antigas guardam, ansioso para descobrir que outras histórias extraordinárias aguardam ser reveladas. Agora, imagine que você deixou para trás as caravanas, os bazares cheios de vozes e até mesmo os corredores administrativos de Dario. Você está diante de Susa. O sol está baixo no horizonte. O céu ganha tons suaves de dourado e púrpura, e as ruínas da antiga capital parecem banhadas em luz líquida. Susa não é mais a cidade vibrante que um dia foi. Agora ela respira apenas pelo vento que atravessa seus pátios vazios e pelas sombras projetadas em paredes quebradas. Você caminha lentamente por entre colunas fragmentadas, algumas ainda eretas como sentinelas solitárias. O chão sob seus pés é irregular, coberto por pedrinhas e restos de tijolos de argila. A cada passo você quase consegue ouvir ecos distantes, vozes que não existem mais. Passos de escribas apressados, o murmúrio de comerciantes discutindo preços. Pense que há mais de 2000 anos, este lugar era um centro vivo de poder. Era aqui que reis persas celebravam festivais, recebiam tributos e governavam sobre terras que pareciam infinitas. Mas agora, resta apenas silêncio. Um silêncio tão profundo que parece quase acolhedor. Você se aproxima de um painel de ladrilhos ainda preservado. Nele, guerreiros imortais estão pintados com cores que resistiram ao tempo. Verdes, azuis e dourados, um pouco desbotados, mas ainda nítidos. Eles seguram lanças imóveis, como se vigiassem o vazio eterno. É estranho pensar que aqueles olhares pintados há séculos continuam observando qualquer um que passe. Mese adiante. Arqueólogos deixaram suas ferramentas cobertas, escovas gastas, cordas marcando áreas de escavação, sinais silenciosos de um trabalho paciente e quase meditativo. Você se abaixa e passa a mão por um fragmento de cerâmica, ainda frio pela sombra. Pequenas inscrições cuneiformes marcam sua superfície, traços de uma língua que não se fala mais. Enquanto você caminha, é fácil imaginar os corredores de outrora. Você quase sente o cheiro de incenso queimando em altares, quase ouve o som de músicos tocando harpas persas em festas noturnas. E conforme a brisa passa entre as pedras, há um sussurro suave como se a própria cidade estivesse contando histórias, apenas audíveis para quem tem paciência de ouvir. Há mistérios aqui, túneis selados que ninguém ousou abrir, pergaminhos mencionando tesouros escondidos nunca encontrados. Susa guarda seus segredos com a serenidade de algo que já não tem pressa. Você se senta num bloco de pedra, sentindo sua superfície áspera e fresca. Olhando para os campos que cercam as ruínas, é difícil não pensar em como tudo muda. E como, no entanto, algo permanece. Mesmo em ruínas, Susa ainda parece viva, como se respirasse lentamente ao ritmo das eras. O tempo aqui parece diferente, lento, espesso, as paredes quebradas, o céu em tons cada vez mais escuros, e o som distante de grilos criam uma sensação quase hipnótica. Você percebe que está quase imóvel, ouvindo apenas o silêncio e sentindo a brisa noturna começar a esfriar sua pele. E assim, suavemente você se levanta e dá uma última olhada. As ruínas, silenciosas, ficam para trás enquanto caminhamos em direção a um mundo completamente diferente. A vida luxuosa e intocável da corte persa. Imagine-se agora atravessando os portões do que um dia foi o magnífico palácio de Susa. O contraste
É impressionante. Onde antes havia apenas ruínas silenciosas, agora sua mente reconstrói salões suntuosos, corredores intermináveis e jardins exuberantes. As paredes, antes nuas e desgastadas, ganham vida em sua imaginação. Tapeçarias ricamente bordadas pendem de colunas majestosas, contando histórias de batalhas épicas e caçadas reais. O chão, antes coberto de poeira e fragmentos, agora reluz com mosaicos intrincados, cada peça cuidadosamente colocada para criar padrões hipnotizantes. Você quase pode sentir o aroma de especiarias exóticas flutuando no ar, misturado ao perfume suave de flores cultivadas nos jardins suspensos. O som de fontes distantes ecoa pelos corredores, criando uma atmosfera de serenidade e frescor em meio ao calor do deserto. Conforme você avança, as sombras parecem ganhar substância. Silhuetas de nobres persas deslizam silenciosamente, suas vestes elaboradas roçando o chão de mármore. Eunucos guardam portas ornamentadas, seus olhares vigilantes seguindo cada movimento. No ar, paira uma mistura de intriga e poder, quase palpável. Você se aproxima de uma sala que parece ser o coração do palácio. As portas se abrem revelando o salão do trono. É um espaço vasto, dominado por um trono dourado, elevado sobre uma plataforma. As paredes são cobertas por relevos detalhados, retratando a glória do Império Persa e a divindade do grande rei. Neste momento você quase pode ver o próprio Dario sentado em seu trono. Sua figura imponente emanando uma aura de poder absoluto. Ao seu redor, conselheiros sussurram, embaixadores estrangeiros aguardam audiência, e guardas permanecem imóveis como estátuas vivas. O ar parece carregado de tensão e expectativa. Decisões que moldarão o destino de nações são tomadas aqui, neste exato local onde você está. A história respira através das paredes, ecoando nas vozes fantasmagóricas de reis e conquistadores há muito desaparecidos. Você se move para um dos enormes janelões, olhando para além dos muros do palácio. A cidade de Susa se estende diante de seus olhos, viva e pulsante como deve ter sido há milênios. As ruas estreitas fervilham de atividade, com mercadores, artesãos e escravos, indo e vindo em uma dança constante. Ao longe você vê caravanas chegando, trazendo tributos e mercadorias de terras distantes, elefantes carregados com especiarias da Índia, cavalos árabes de pelagem lustrosa, ouro da Lídia, tudo converge para Susa, o coração pulsante do império. Voltando-se para o interior do palácio, você nota os detalhes que antes haviam escapado à sua atenção. Pequenas estátuas de deuses e demônios escondem-se em nichos, seus olhos de pedra observando silenciosamente. Inscrições cuneiformes cobrem pilares e arquitraves, proclamando a glória eterna do rei e seu império. Em um canto discreto, você nota um grupo de escribas trabalhando diligentemente. Suas penas de junco riscam tabuletas de argila registrando decretos reais, transações comerciais e talvez as próprias histórias que você está imaginando agora. É fascinante pensar que, milênios depois, arqueólogos descobrirão essas mesmas tabuletas, decifrando os segredos do passado. O dia vai chegando ao fim, e a luz dourada do pôr do sol inunda o palácio. As sombras se alongam, criando formas misteriosas nos cantos dos salões. Lamparinas de óleo são acesas, seu brilho tremulante dando vida às paredes decoradas e criando uma atmosfera quase mágica. Você se encontra novamente no pátio central, observando as estrelas que começam a pontilhar o céu noturno. O murmúrio da cidade vai diminuindo, substituído pelo canto suave de pássaros noturnos e o ocasional rugido distante de um leão nos jardins reais. É neste momento de quietude que você realmente sente o peso da história. Quantos impérios nasceram e morreram desde que Susa era o centro do mundo conhecido? Quantos reis e rainhas caminharam por estes mesmos corredores, sonhando com glória eterna? Lentamente, a visão do palácio em seu esplendor começa a se dissipar. As paredes douradas desvanecem, os sons se silenciam, e você se vê novamente entre as ruínas de Susa. Mas algo mudou. Agora cada pedra, cada fragmento de cerâmica, cada inscrição meio apagada conta uma história. As ruínas não são mais apenas restos de um passado distante, mas um portal para um mundo perdido no tempo. Você respira fundo, sentindo o ar fresco da noite. As estrelas acima parecem as mesmas que brilhavam sobre os reis persas há milênios. E por um momento, você se sente parte dessa longa
e fascinante história que é Susa, conforme você se afasta das ruínas. Lançando um último olhar para trás, há uma sensação de que algo daquele passado glorioso permanece vivo, não nas pedras ou nos artefatos, mas na imaginação e na busca incessante do ser humano por compreender suas origens. E assim, com o coração cheio de histórias e a mente repleta de imagens de um império há muito desaparecido, você deixa Susa para trás, mas leva consigo a certeza de que, enquanto houver quem se interesse por suas histórias, Susa nunca morrerá verdadeiramente. Ela viverá para sempre, não apenas nas ruínas silenciosas, mas nas mentes e corações daqueles que ousam sonhar com o passado. Agora deixe para trás o silêncio de Susa e imagine-se caminhando pelos portões de Persépolis. As ruínas que vimos antes estão reconstruídas em sua mente, erguidas, vivas, iluminadas por centenas de tochas. É noite, e a corte persa está reunida para um banquete. Você atravessa um longo corredor ladeado por colunas altíssimas. No ar, há um perfume delicado de flores e resinas aromáticas queimando lentamente. Ao fundo, ouvem-se instrumentos de corda tocados suavemente harpas, alaúdes e tambores baixos, que mantêm um ritmo calmo, quase como uma pulsação constante. O som ecoa suavemente pelas paredes de pedra polida, criando uma atmosfera de serenidade e grandeza. As sombras dançam nas paredes à medida que você avança, e o chão de mármore reflete a luz dourada das tochas. Cada passo seu ressoa levemente, misturando-se à melodia distante. O ar fica mais denso com o aroma de incenso e especiarias, anunciando a proximidade do salão principal. Ao entrar no salão principal, seus olhos são atraídos pelas mesas longas, cobertas com tecidos bordados. Sobre elas, frutas como romãs e uvas descansam em travessas de bronze, enquanto jarros de vinho e tigelas de mel reluzem à luz das chamas. Os criados passam com passos silenciosos, depositando pratos com carnes cozidas lentamente, temperadas com especiarias vindas de terras distantes. O salão é vasto, com um teto tão alto que se perde na penumbra acima. Tapeçarias ricamente decoradas adornam as paredes, contando histórias de batalhas gloriosas e caçadas reais. Aqui e ali, estátuas de ouro e marfim capturam a luz, criando pontos de brilho intenso em meio à luz suave das lamparinas. Os nobres estão sentados em almofadas macias, vestidos com túnicas de linho e seda tingidas em tons profundos: azul, vermelho, verde esmeralda. Joias discretas brilham em seus pulsos e pescoços, refletindo a luz das lamparinas. As conversas são baixas, quase murmuradas, como se até a voz devesse respeitar o ambiente sereno. Você observa os rostos dos convivas, notando a diversidade de feições que reflete a vastidão do Império Persa. Há dignitários de terras distantes, embaixadores de reinos aliados e nobres locais, todos reunidos em uma demonstração de poder e hospitalidade do grande rei. O aroma das iguarias é irresistível. Pratos de cordeiro assado com hortelã, peixes delicados regados com molhos cítricos, e pães recém-saídos dos fornos enchem o ar com sua fragrância tentadora. Taças de vinho são preenchidas constantemente, seu conteúdo brilhando como rubis líquidos à luz das chamas, do lado do fora. Jardins se estendem, você caminha até uma varanda aberta e observa. Árvores frondosas foram cuidadosamente plantadas, criando sombras suaves mesmo sob a lua. Pequenos canais de água serpenteiam entre flores e arbustos, iluminados por pequenas lamparinas. O som da água corrente é constante e hipnótico, misturado ao perfume das rosas e jasmins que enchem o ar. A noite está clara, e o céu é um manto de estrelas brilhantes. A lua cheia paira sobre os jardins, banhando tudo com sua luz prateada. As folhas das árvores sussurram suavemente com a brisa noturna, criando uma sinfonia natural que se mistura aos sons distantes da festa. Imagine caminhar por esses jardins após o banquete. O clima é agradável e o vento é leve. Ao longe você vê servos regando discretamente as plantas, enquanto gatos descansam sobre pedras aquecidas pelo calor do dia que se dissipou. O ar está perfumado com o aroma de flores noturnas, que abrem suas pétalas apenas sob a luz da lua. Você segue por um caminho de pedras lisas, polidas pelo tempo e pelos passos de incontáveis visitantes. À sua direita, um pequeno lago reflete o céu estrelado. Sua superfície ocasionalmente perturbada pelo salto de um peixe ou pelo pouso suave
de um pássaro noturno. Essa era a vida da elite persa. Uma existência protegida, envolta em beleza e abundância. Enquanto o povo comum trabalhava nos campos e enfrentava os rigores do dia a dia, aqui, o tempo parecia se mover devagar. As preocupações eram poucas, e tudo era medido por esta cadência calma, de refeições longas, conversas pausadas e passeios serenos. Os jardins são mais do que meros espaços de lazer. São uma representação viva do poder e da visão do império. Cada planta, cada fonte, cada escultura foi cuidadosamente escolhida e posicionada para criar um paraíso terrestre. Um reflexo da ordem e da harmonia que os reis persas buscavam impor ao mundo. Em um canto do jardim, há um pequeno pavilhão decorado com mosaicos finos. Você se senta ali, sentindo o frescor da pedra sob você, enquanto observa os reflexos da água dançando no teto. Tudo está em silêncio agora, exceto pelo som suave da brisa e do fluxo contínuo das fontes. Os mosaicos contam histórias antigas, lendas de heróis e deuses, que se misturam com cenas da vida cotidiana. As cores, ainda vívidas após séculos, brilham suavemente à luz da lua. Você toca as pedras com a ponta dos dedos, sentindo a textura lisa e fria, imaginando as mãos habilidosas que as colocaram ali há tanto tempo. A sensação é de distância absoluta do mundo exterior, um isolamento tranquilo, onde os murmúrios da corte e os cheiros das flores se misturam como um sonho leve. Aqui, é fácil esquecer os desertos, os mercados ruidosos e até mesmo as ruínas de Susa. O pavilhão oferece uma vista privilegiada dos jardins. Daqui você pode ver as linhas retas dos canais de irrigação, as curvas suaves dos caminhos e a simetria perfeita dos canteiros de flores. Tudo isso fala de um planejamento meticuloso, de uma visão de beleza e ordem que transcende o meramente funcional. À distância, as luzes do palácio ainda brilham, lembrando que, mesmo neste refúgio sereno, o poder e a política nunca estão muito longe. Os sons da festa diminuíram, mas ainda se pode ouvir ocasionalmente o riso de um nobre ou o tilintar de uma taça. Você fecha os olhos por um momento, deixando-se envolver completamente pela atmosfera do lugar. O ar fresco da noite acaricia seu rosto, trazendo consigo o perfume das flores noturnas. O som da água corrente se mistura com o canto suave de um rouxinol escondido entre as folhagens. Quando você abre os olhos novamente, a lua mudou de posição no céu. Quanto tempo se passou? Minutos ou horas? Neste lugar, o tempo parece fluir de maneira diferente, mais lento, mais gentil. Você se levanta, sentindo o corpo relaxado e a mente tranquila. Caminhando de volta para o palácio, você passa por estátuas de guardiões míticos, suas formas meio humanas, meio animais, vigilantes silenciosos deste paraíso terrestre. À medida que você se aproxima do salão principal, os sons da festa voltam a crescer. Risadas, música, o tilintar de taças menos a vida da corte continua seu curso, indiferente à passagem das horas. E enquanto essa visão se apaga lentamente, o passado da Pérsia parece se dissolver, como a água calma dos jardins. As colunas majestosas, os tapetes luxuosos, os aromas exóticos, tudo isso se desvanece, deixando apenas a lembrança de uma noite de esplendor em um império há muito desaparecido. Você pisca, e de repente está de volta ao presente. As ruínas de Persépolis se erguem ao seu redor silenciosas e imponentes. O vento do deserto sopra, carregando grãos de areia que dançam na luz do sol. Mas por um momento, por um breve e mágico instante, você caminhou pelos salões e jardins de um dos maiores impérios que o mundo já conheceu. A grandeza da Pérsia antiga pode ter se desvanecido com o tempo, mas seu legado permanece, gravado nas pedras, nas histórias e na imaginação daqueles que ainda se maravilham com os mistérios do passado. E assim, com essa imagem de esplendor e serenidade, encerramos nossa jornada pela corte persa, deixando para trás os ecos de uma civilização que, mesmo em ruínas, continua a nos fascinar e inspirar. Agora que nossa jornada chega ao fim, você pode imaginar como foi percorrer essas diferentes camadas da antiga Pérsia. Do cotidiano árduo de um mercador nas estradas empoeiradas, a organização precisa e meticulosa de Ciro, o Grande, das ruínas silenciosas de Persépolis, ao luxo intocado dos jardins suspensos da Babilônia. Cada parte dessa história ainda ecoa,
como passos antigos que você pode quase ouvir ressoando pelos corredores do tempo. As vozes dos comerciantes negociando no bazar, o tilintar das moedas de ouro trocando de mãos, o sussurro do vento através das colunas de mármore dos palácios reais, todos esses sons parecem pairar no ar, como fantasmas sonoros de uma era muito perdida. E agora, ao se deitar e fechar os olhos, perceba como a calma dessa viagem histórica permanece, envolvendo-o como um manto macio. Respire fundo, deixando que o ar entre lentamente em seus pulmões, carregando consigo a essência daqueles tempos antigos. Sinta a quietude das ruínas, o silêncio reverente que paira sobre as pedras milenares, testemunhas mudas de um império que já foi. Imagine-se caminhando pelos corredores de um palácio persa, seus pés descalços tocando o chão frio de mármore. O som suave das fontes ecoa ao longe, misturando-se com o canto dos pássaros e o farfalhar das folhas nas árvores dos jardins reais. Deixe que essa sinfonia delicada se misture com a serenidade do presente, criando uma ponte entre o passado e o agora. Visualize os vastos desertos que se estendiam além das muralhas das cidades, ondulando como um mar dourado sob o sol escaldante. Sinta o calor do dia se dissipando lentamente, dando lugar à frescura da noite estrelada. As caravanas de camelos, carregadas de especiarias e tecidos preciosos, desaparecem no horizonte, deixando para trás apenas o silêncio do deserto. Nos palácios suntuosos, os reis persas se reclinavam em divãs de ouro e marfim, cercados por cortesãos e servos. O aroma de incenso e mirra preenchia o ar, misturando-se com o perfume das flores exóticas que adornavam os jardins. Músicos tocavam melodias suaves em harpas e flautas, enquanto dançarinas se moviam graciosamente, seus véus coloridos flutuando como nuvens no céu do entardecer. Nas ruas movimentadas das cidades, artesãos habilidosos trabalhavam em suas oficinas, criando obras de arte em ouro, prata e pedras preciosas. O som rítmico dos martelos e cinzéis se misturava com o burburinho das conversas e o relinchar dos cavalos. Crianças corriam e brincavam, suas risadas ecoando pelas vielas estreitas e sinuosas. Nos templos sagrados, sacerdotes entoavam cânticos antigos, suas vozes se elevando em direção aos céus. O fogo sagrado ardia continuamente, simbolizando a presença eterna de Ahura Mazda, o Deus supremo do zoroastrismo. Fiéis se curvavam em oração, suas súplicas sussurradas se misturando com a fumaça dos incensários. Nas bibliotecas e casas de sabedoria, escribas e estudiosos se debruçavam sobre pergaminhos antigos, preservando e expandindo o conhecimento acumulado ao longo de séculos. O arranhar suave das penas sobre o papiro criava uma melodia quase imperceptível, pontuada ocasionalmente pelo som de um rolo sendo desenrolado ou de páginas sendo viradas. Nos campos férteis que margeavam os grandes rios, agricultores trabalhavam de sol a sol, cultivando trigo, cevada e frutas. O sistema de irrigação, uma maravilha da engenharia persa, distribuía água por quilômetros de canais, transformando terras áridas em oásis verdejantes. O murmúrio da água corrente se misturava com o canto dos pássaros e o zumbido dos insetos, criando uma sinfonia natural que ecoava pelos vales. Nas fronteiras do império, sentinelas vigilantes montavam guarda, seus olhos atentos esquadrinhando o horizonte em busca de ameaças. O tilintar ocasional de armaduras e o relinchar dos cavalos quebravam o silêncio da noite, lembrando a todos da constante necessidade de proteção e vigilância. Nos portos movimentados do Golfo Pérsico, navios de todas as partes do mundo conhecido atracavam, trazendo mercadorias exóticas e notícias de terras distantes. O ar salgado se misturava com o aroma de especiarias e madeiras preciosas, enquanto marinheiros de diferentes nacionalidades trocavam histórias e lendas sob o céu estrelado. Nas montanhas escarpadas, pastores nômades guiavam seus rebanhos por trilhas antigas, seus cães de guarda alertas a qualquer perigo. O som dos sinos dos animais ecoava pelos vales, misturando-se com o assobio do vento entre as rochas e o ocasional grito de uma águia planando no alto. E agora, enquanto você se deixa envolver por essas imagens e sensações, perceba como a antiga Pérsia, com seus desertos infinitos, palácios majestosos e mistérios insondáveis, lentamente desaparece como um sonho distante. As cores vívidas se desbotam, os sons se tornam mais suaves,
As formas se dissolvem na escuridão acolhedora da noite. O rugido dos leões nos jardins reais se transforma em um ronronar distante. O brilho do ouro e das joias se esmaece, dando lugar ao suave cintilar das estrelas. O aroma das especiarias e dos perfumes exóticos se dissipa, substituído pelo cheiro familiar e reconfortante do seu próprio quarto. As vozes dos reis e generais, dos mercadores e sacerdotes, dos artesãos e agricultores, todas se fundem em um murmúrio cada vez mais baixo, até que finalmente se silenciam. O eco dos passos nos corredores de mármore se desvanece, deixando apenas o ritmo suave e constante da sua própria respiração. As imagens da Pérsia antiga, menos os zigurates imponentes, os jardins suspensos, as caravanas serpenteando pelo deserto, todas elas se dissolvem como névoa ao amanhecer. O que resta é uma sensação de paz profunda, um sentimento de conexão com o passado que transcende o tempo e o espaço. E assim, enquanto você se entrega ao sono, deixe que essa jornada através da história se transforme em sonhos tranquilos. Permita que a sabedoria dos antigos persas, sua busca pela beleza e pelo conhecimento, sua coragem diante dos desafios, tudo isso se torne parte de você, enriquecendo seu presente e inspirando seu futuro. A antiga Pérsia, com toda a sua glória e mistério, seus triunfos e tragédias, lentamente se dissolve na escuridão acolhedora da noite. O que resta é apenas o silêncio. Um silêncio rico e profundo, cheio de possibilidades e promessas, um silêncio que embala e reconforta. Neste momento de quietude absoluta, sinta-se conectado não apenas com o passado distante da Pérsia, mas com toda a história da humanidade. Deixe que essa sensação de pertencimento e continuidade o envolva como um cobertor macio, trazendo consigo uma paz profunda e duradoura. E assim, embalado pelo eco silencioso de um império que já foi, você se entrega ao sono, pronto para sonhar com novas aventuras e descobertas. A jornada pela antiga Pérsia chega ao fim, mas as lições e as maravilhas que ela revelou permanecerão para sempre em seu coração e em sua mente. Que seus sonhos sejam tão ricos e fascinantes quanto as histórias que acabamos de explorar, e que você acorde renovado, carregando consigo a sabedoria e a beleza de uma civilização que, embora há muito desaparecida, continua a nos inspirar e maravilhar.